Olá, seres! Tudo bem com vocês? E aí, vamos do inferno ao céu? Continuando a leitura de Céu e Inferno de Allan Kardec, nós paramos na última leitura, no último vídeo, na página 132. Nós tínhamos entrado na parte 2, né, onde começamos a falar sobre as passagens, né, a passagem, o desencarne. Agora nós vamos entrar no capítulo 2 da segunda parte, né? Sociedade Espírita Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Meus amigos, estou junto a vós. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em contemplar para nossa instrução. Resposta. Eu estou preparado e feliz, porque pensais a mim. Só para a gente relembrar, inclusive nós estávamos falando sobre a passagem do espírito. Me fugiu aqui. Sr. Sanson, né? Nós estávamos falando da passagem do Sr. Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris e morreu em abril de 1862, depois de alguns sofrimentos, né? Então, como ele era um espírita convicto, ele fez um pedido à espiritualidade, ele quis voltar logo após o desencarne para ele poder contar nessa época como era. E aqui nós estamos tendo uma segunda entrevista com ele, que ele volta depois da primeira. A primeira, então, vocês podem ver no final do vídeo anterior aqui a esse. Voltando. Questão 3 aqui, que eles fizeram. Tudo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível é nos fazer compreendê-lo de um alto de ensinamento, porque a ideia falsa que dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade, que não vos surpreendem, pois perguntas que poderemos vos dirigir. Resposta dele, né? Elas não me espantarão e eu espero por vossas perguntas. Elas não me espantarão e eu espero por vossas perguntas. 4. Descrevestes com luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe, em que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa e dolorosa? Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores. A morte é um complemento de todas elas. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório, que é esse esforço que absorve todo o nosso ser e falo perder a consciência do que se torna. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expiarem para que a separação se opera sem esforço naqueles que chegaram a certo grau de desmaterialização. Questão 5. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista ou para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Isso é certo, porque o espírito já preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte. A sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê assemelha ao condenado à pena capital, do qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Tanto faz, então, acreditando ou não, a passagem é a mesma, galera. Todo mundo pega o mesmo busão. Questão 6. Há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente que nesse momento supremos vão ser mergulhados no nada? Sem dúvida. Até a última hora, há os que creem no nada, mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não pode. A separação não pode fazer essa impressão. Não pode se fazer sem essa impressão. Um espírito nos deu em outra circunstância o quadro seguinte do fim da incredulidade. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício prestes a cair no abismo. Faz esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar. Quer se enganchar em alguma coisa, agarrar a um ponto de apoio e se sente escorregar. Quer torcer-se, crispar as mãos, soltar os gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é a vítima. No pesadelo comum,
O despertar vos tira da inquietação, e vos sentis felizes, reconhecendo que não tiveste senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente prolonga-se por muito tempo, mesmo anos além da morte. E o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é algumas vezes mergulhado. Questão 7. Dissestes que no momento de morrer não víeis mais, contudo pressentíeis. Não víeis corporalmente, que isso se compreende, mas antes que a vida se estivesse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos? Foi o que eu disse precedente. O instante da morte dá a clara evidência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, aparecendo-lhe subitamente, dá-lhe momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Trata-se da questão do instante em que precede, em que o espírito perde o conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. Voltando, só para fazer um comentáriozinho da Aline aqui nessa questão 6, que a gente fala sobre o espírito, sobre o momento que é um pouco mais terrível para o espírito, que são as trevas em que muitas vezes é mergulhado. Isso se compreende muitas vezes a própria mente, viu, galera? Porque o espírito se vê mergulhado, a alma e o pensamento em trevas, e ele constrói essas trevas ali, muitas vezes. Que é o que acontece também na Terra, né? O que a gente faz também na Terra. A gente constrói trevas ao redor da gente e aí as coisas ruins começam a chegar. Número 8. Desejaríeis no dizer o que vos impressionou, o que vistes instantaneamente, o que os olhos se reabriram na luz? Desejaríeis nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? A resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, eu estava como um deslumbrado, e não me dava bem conta, porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo da sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu mesmo forte e bem. Todavia, podia sem esforços transportar-me através do espaço, o que vi não tem nome nas línguas humanas. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões para que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. O conto de fadas, sem dúvidas, são cheios de coisas absurdas, mas não seria em alguns pontos a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece ao de um homem que, adormecido a uma pobre e obscura cabana, despertasse a um palácio esplêndido em meio a uma corte brilhante? Capítulo 3, dentro da segunda parte. Questão 9. Sobre qual aspecto os espíritos se vos apresentam? Sobre a forma humana? Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinaram na Terra que conservaram no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra, e é a verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão, que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós, e o olhar a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus lhe pode fazer em sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. 10. Por vós, como vedes? Reconhecei-vos uma forma ilimitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito, tendo conservado sua forma humana, mais divinizada, idealizada e sem contradita, todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente pernas, dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos parecer ou vos apertar as mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo.
Neste momento, tendes as mãos cruzadas, e tenho as minhas nas vossas. Eu vos digo, amo-vos, mas o meu corpo não toma lugar. A luz o atravessa, e o que chamaríeis de um milagre fosse visível para os espíritos é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana. Do mesmo modo que os seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto e no fundo. O espírito, eu vos respeito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Também pode oportunamente tomar a forma que melhor recorde as suas lembranças. Mas no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pode conduzi-lo junto a Deus. 11. Espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homens, tende no vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Não temos de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos se reencarnassem na terra, deveis acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e fêmea. Mas vós sentis que seja necessário, sem que seja necessária nenhuma explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem. Os sexos para eles seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do Sr. Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente da sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Aqueles se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque houve os que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado ou mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. 12. Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela para a vossa nova visão que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo. Bem mais claro porque posso ler no pensamento de todos e estou muito feliz. Progredi pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, que se comprazem com a desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo do absoluto do eu. Dissestes que ledes, 13. Dissestes que ledes em nosso pensamento. Poderíeis fazer como que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil para vos dizer, vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos. Seria preciso abrir Seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos, sérios tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e a isso chegareis. Tendes atualmente que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuadamente. Mais tarde sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito. A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar que vos cerca é impalpável como nós, carrega o caráter do vosso pensamento. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita dos vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Caramba! A morte do justo. Em seguida, a primeira invocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sobre esse título a comunicação seguinte: a morte do homem do qual vos ocupais neste momento foi a do justo,
quer dizer acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado com um hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem? Quão poucos, depois de entusiasmos e desesperos para a vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas? Assim como o homem saudável mutilado por uma bala sofre ainda os membros dos quais se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se escapando do corpo e se lançando inconscientemente em si mesmo no espaço. Orai por essas almas perturbadas. Orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. O amor não tem limites. Ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita e o seu último limite parece se confundir com o céu. O espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas suas grandezas. Assim, o amor mais profundo, que as ondas mais o infinito espaço devem nos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão de que é finito do que é eterno. Georges. M. Jobard, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Baissey-Haute-Marne, morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O senhor Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo, dando a comunicação seguinte: eis-me, eu que ides evocar, e que quero me manifestar primeiro a este médium e que em vão solicitei até hoje. Primeiro, quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente do meu nascimento. A minha juventude, a minha idade madura, toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre, o meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do meu corpo, que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Não estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, a vós que e vos asseguro a toda a minha simpatia, a todos os meus votos que vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilham dos vossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste mundo, como foi no vosso. Jobard. 1. Quando vivo, recomendastes que vos chamastes quando houvesseis deixado a terra, e nós o fazemos, não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas sobretudo para vos renovar o testemunho da nossa bem-viva e sincera simpatia, e também no interesse da vossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condição de nos dar informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Nessa hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, e que constitui um grande progresso. 2. Para fixar as vossas ideias e não falarmos no vago, perguntarmos primeiro em que lugar estáis aqui e como veríamos se pudéssemos vos ver. Estou junto ao médio. Ver-me-ei sobre a aparência do Jobard que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais ainda vendados não podem ver os espíritos senão sobre a sua aparência mortal. 3. Tereis a possibilidade de vos tornar visível para nós e não o podeis, o que se opõe a isso? A disposição
a disposição que vos é toda pessoal. Um médio vidente ver-me-ia, outros não me veem. Quarto, este lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistireis às vossas sessões, e que vos reservamos. Aqueles, pois, quais aí vos viram, devem imaginar-vos e ver-vos tal como ereis então. Se aí não mais estáis com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vemos com os olhos do corpo, veremos com o do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, e com a ajuda de um intérprete. As vossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte. E podemos nos entreter convosco tão facilmente, tão completamente como outrora. As coisas são bem assim? Sim, e vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase. Meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, isto não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá, quanto à natureza dos espíritos, sabe que um espírito pode estar entre nós não só pelo pensamento, mas pessoalmente com a ajuda do seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto o seu corpo estava vivo, e melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser. Temos, assim, uma multidão de comensais invisíveis, uns diferentes entre outros que nos estão ligados pela afeição. Estes últimos, sobretudo, é que se aplicam essas palavras. Eles habitam entre nós, que podem se traduzir assim. Eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. 5. Não faz muito tempo que estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições nas quais aí atualmente Não faz muito tempo em que estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições nas quais estáis aí atualmente vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Essas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza e não deixa nenhuma sombra das questões que ele encara. 6. Lembrai-vos de haver passado por esse estado antes da vossa última existência, e nele achais alguma coisa mudada? Eu me lembro das minhas existências anteriores e eu acho que eu melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, o espírito perturbado não me apercebia senão das lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedera ao Sr. Jobart? Na minha penúltima existência eu era um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobart, realizei sonhos do pobre trabalhador, e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. 8. Já vos comunicaste em outro lugar? Não me comuniquei ainda, senão pouco. Em muitos lugares, um espírito usou meu nome. Algumas vezes estava junto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda de certas influências terrestres. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro, em um pouco, agirei indistintamente. Não o posso ainda, eu o repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam em revestir a sua individualidade. E foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médium preferido. Comentei isso hoje, esses dias, sobre o desencarne do querido Didi. Eu chamo ele assim, gente, ele é meu amigo, ele só não soube disso em vida. Que já tinham pessoas recebendo mensagens do Divaldo de Frango psicografadas, e eu não acredito. E agora, eu não havia lido esse livro ainda, leio junto com vocês. Responde a nossa pergunta. Eu acredito que há um processo transitório, como ele diz aqui, que desliga-se, né, o desligamento é um pouco doloroso, muito sofrido, então, assim, o entendimento se dá, então acredito que às vezes possa ser que deva se ter um momento de recolhimento, até que a mente entenda o desligamento do corpo, não por questão de estar em umbral, eu não acredito, né, mas que esteja, porque eu acredito que algumas pessoas, como o Didi, passam direto, mas que
ele ainda não se comunicou, mas não diminuindo, né, os médiuns que possam ter feito isso logo, mas vamos ter um pouco mais de atenção. Eu teria. A gente tem que sempre estar em alerta, porque são muitos os que tentam confundir, né? 9. Vedes os espíritos que estão aqui conosco? Vejo sobretudo Lázaro e Erasto, depois mais afastado o espírito de verdade plantado no espaço, depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências disputam as calamidades do erro. 10. Quando vivo, partilháveis a opinião do que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nesta mesma crença? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como outros planetas, teve a sua vida própria e Deus teve a necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra? Resposta dele: ilusão de minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso. Eu muito aprendi, e vos posso dizê-lo, a minha inteligência, pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto, aurido nas imaginações populares. Estou ainda muito ocupado com questões puramente intelectuais, no sentido em que as tomais. Como poderia deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do espiritismo mais poderoso do que podeis concebê-lo pode atrair o meu ser para essa terra que abandono. Não com alegria, isso seria uma impiedade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Quando da subscrição aberta pela Sociedade em Proveito dos Trabalhadores de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 seu próprio nome e 25 o nome do Sr. Jobard. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte: estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado ainda se habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos Lyon. Bravos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quanto deveis crer, e a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes a simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso. Possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e vos triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobard der lugar a uma outra e eu entrar do nada no esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece. Convidá-los-ei para evocar-me. Então aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente e o vosso Jobard completamente transfigurado poderá vos ser útil o que deseja de todo o seu coração. Jobard. Depois dos primeiros tempos consagrados a tranquilizar os seus amigos, o Sr. Jobard tomou lugar dentre os espíritos que trabalhavam ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, das comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e os repentes espirituosos que faziam fundo do seu caráter, e nos permitem reconhecê-los antes que haja dado a sua assinatura. Samuel Felipe. Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra.
Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem de fazer o mal voluntariamente, a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço. Fosse mesmo às custas dos seus interesses, dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhes custavam para ser útil e o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se que por isso se lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer àqueles que fizeram mal e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada em rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira, no conhecimento do espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois da sua morte. Pergunta: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento as minhas ideias estavam ainda confusas. Consentiríeis, para nossa instrução e pelo interesse que vos inspira a vossa vida exemplar, de escrever como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? De bom grado. Esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos na terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus obrigado, e hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo que pelo meu desfalecimento o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por que começar. Oh, meus amigos, que possai-vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente, não é comprar essa felicidade muito cara, senão pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubessem quantos alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que fiz o que sou agora. Para pagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. A urina firmeza das minhas resoluções, a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas, eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má-fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo me fazer o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade do que gozo, porque me fornecestes a ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos seus inimigos. Não vos impacienteis com essa digressão. Chego ao que me perguntais. Embora, sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como um sono sem luta e sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sobre as últimas opressões. A separação operou-se sem esforço, sem dor, e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha. E me abandonei a ele como espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra.
O que me rodeava parecia-me como um sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista, mas que pareciam velar por mim e esperar meu despertar. Este estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia alternativamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. E então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão sem dúvida prolongar-se-ia por muito mais tempo. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados, e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar enfim desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém que sai a uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Perdão. Uma coisa me espantou de início. Foi o que nos compreendimos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara e me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente. Fora alvo de malevolência, dessas mil perplexidades penosas e talvez que as infelicidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada e às vezes me perguntava se ela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me do que não era joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo estava bem acabado, pareceu-me um peso enorme que fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade que eu estava a fim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida. E por isso me rendia, graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna. Durante algum tempo, duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Ah, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem, que convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam enquanto estão na terra para que se lhe assegurassem a felicidade que Deus reserva àqueles seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto do que eles negligenciam. Nesse mundo tão novo para nós e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que reencontraste vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos da terra? Se os houver esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar da terra, mas não dos espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade de fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente, vou rever os meus, sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim, os seus pensamentos me atraem para eles, assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que se não são senão passageiras para o seu bem. Eu fico feliz em pensar que um dia eles virão para a morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico, esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação, que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. Minha maior dificuldade é quando eu vejo retardarem este momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato, então, de desviá-los do mau caminho. Seu triunfo é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nós nos alegramos aqui. Se o fracasso, digo-me com pesar. Se fracasso, digo-me com pesar. Ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Sr. Van Durst, antigo funcionário morto em Anvers, 1863, com idade de 80 anos.
Pouco depois da morte do Sr. Van Durst, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo e lhe foi respondido. Esse espírito sai lentamente da sua perturbação. Já poderíamos responder, mas a comunicação lhe custaria muito mais dificuldades. Peço-vos esperar ainda 4 dias e ele vos responderá. Aí então ele já saberá boas intenções que exprimistes a seu respeito e virá a vós reconhecido como um bom amigo. 4 dias mais tarde, o espírito ditou que se segue. Meu amigo, a minha vida foi um bem pequeno, Vou voltar. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, bem longe estou de ser infeliz. Estou na condição de humilde, mas relativamente feliz, daquele que se fez pouco mal, sem com isso aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento senão uma coisa, se não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa, menos penosa. Ela foi grande com efeito. Viver e não viver. Ver o corpo, estar fortemente ligado a ele, no entanto, não mais poder dele servir-se. Ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento do que nos prende a eles. O que é terrível. Oh, que momento cruel. Que momento, quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula. Em um instante depois, trevas. Sentir e um momento depois estar aniquilado. Querer ter consciência do seu eu e não pode se recobrá-la. Não se é mais, entretanto, sente-se que é, mas está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo. Não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal, não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, rodeiam-vos e não podeis abarcar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade. Comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegrias. Salvação, eternidade que contém em seu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural da minha alma. Não te quero mais, porque tu és a terra do exílio, e a tua maior felicidade nada é. Mas se soubesses o que sabeis, como essa iniciação na outra vida, ter-me-se ido mais fácil e mais agradável. Saberia antes de morrer o que tive que aprender mais tarde no momento da separação e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estais no caminho, porém, conscientizai-vos de que todo o adiantamento será pouco. Dizei ao meu filho, mas insisti até que ele creia e se instrua, e em sua chegada aqui não nos separaremos. Adeus a todos os amigos, adeus, eu vos espero, e durante um tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui, onde não há mais entraves que me retenham, e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras, avançando com desassombro, porque diante de si são vistos horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo. Adeus. Van Durst. Six Deniers, homem de bem, morto em acidente conhecido do médium vivo. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Uma vez afogado, sim. Por que não antes? Tu os reconheces, o médium efetivamente o conhecia. Quereis, pois, descrever-me as vossas sensações depois de vossa morte? Passei muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam, quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar, encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos, o que não podem tocar nem o olho nem a mão. Tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. O meu despertar foi muito feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se liga a esse nome, não posso qualificar senão de um pesadelo terrível.
Sonho de que estás encerrado em um calabouço infecto, que teu corpo, roído pelos vermes, se introduzem até a medula dos ossos, que está suspenso sobre uma fornalha ardente, que a boca ressecada não encontra o mesmo ar para refrescá-la, que o teu espírito tomado de horror não vê ao teu redor senão monstros prestes a te devorarem. Imaginai, enfim, tudo o que fantástico do sonho pode produzir, o do mais hediondo de mais horrível, e de repente te encontras transportado para um Éden delicioso. Desperta, cercado por aqueles que amaste e choraste. Vês ao redor de ti rostos adorados te sorrirem com bondade. Respira os mais suaves perfumes. Refrescas tua garganta ressecada na fonte de água viva. Sente o teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega. E balouça como faz a brisa com uma flor solta do topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus, como uma criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terá senão uma ideia imperfeita dessa transição. Tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito àqueles que têm os olhos fechados à luz, cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar a felicidade eterna, te direi: ama, porque só o amor pode fazer-te pressenti-la. E quem diz o amor, a ausência do quem diz amor, diz a ausência de egoísmo. Vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Não. Tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que espiar a minha indiferença contra o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que pude fazer. As dores que senti com resignação, apesar do meu sofrimento, e a sua injustiça, que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais. Pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Desejais dar notícias de sua filha? Morta 4 ou 5 anos depois de seu pai. Ela está em missão na vossa terra. Ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer perguntas indiscretas. Eu bem sei. Acaso não vejo teu pensamento como um quadro diante dos meus olhos? Não como uma criatura, ela não é feliz, ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo das vossas grandes virtudes, as quais fazeis grandes palavras. Eu o ajudarei porque deverei velar por ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Tranquilizante, pois por ela é obrigado, tranquilizante, pois por ela, e obrigado por tua lembrança. Neste momento, o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Quereis me dizer o vosso nome? Valérie. Quereis me dizer o que atraiu o castigo sobre vós? Não. Arrependei-vos das vossas faltas? Tu bem o vês. Quem vos trouxe aqui? Six Deniers. Com qual objetivo o fizestes? Para que tu me ajudes. Fostes vós quem impediu-me de escrever o mesmo agora? Ele me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós? Ele me conduziu. Pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece. Depois da prece, Six Deniers diz: obrigado por ela. Tu compreende. Não te esquecerei. Pense nela. Pergunta a Six Deniers: com o espírito tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Não. Mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro, sem por isso abandonarmos os primeiros. Como podeis providenciar uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto dão-nos menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos e subindo as nossas faculdades progridem. O nosso poder irradia em propagação à nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. Essa tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes que devem concorrer para ela, porque é para eles um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar no permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, sem dúvida não o faz sempre com uma boa intenção, mas os espíritos o permitem, seja como prova, seja como fim de aquele ao qual se dirige e trabalhe para o seu adiantamento. Sua persistência é verdade, às vezes denegra em obsessão. Mas quanto mais
tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Portanto, é um erro recusá-lo. É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se, é um espírito infeliz que os bons espíritos enviam para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bom e ter abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com os espíritos escolhidos. Mas não é somente procurando a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. O Dr. de Meury, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Sr. de Meury era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto o seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram incontestáveis, e apesar da sua avançada idade, sem nenhuma fadiga, sentia quando se tratava de ir cuidar dos pobres enfermos. O preço das suas visitas era menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia se poder pagar, porque dizia este último em sua falta, sempre poderia conseguir um médico. Ao primeiro, não só dava remédios gratuitamente, como também frequentemente deixava com que prover as necessidades materiais, do que às vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer dele que era a cura da artes da medicina. O Sr. de Meury abraçara com ardor a doutrina espírita, o qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais em vão pedira a solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre nós e por correspondência. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Eis-me, prometera-me quando vivo, que desde que morresse, viria, se isso fosse possível, apertar a mão do meu caro mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. Eis-me, a morte dera à minha alma esse sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte, despertei e de um salto fiz a viagem. Quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. Meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais se pregueiam o rosto, cujos cabelos não se branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso, e eu admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo diante da grandeza da sabedoria e da ciência do nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor. Vou-lhe fazer um estudo e virei depor junto a vós a homenagem dos meus trabalhos de espírito. Eu vos dedico ao adiantamento. Até breve. De Meury. As duas comunicações seguintes foram dadas dia 1º e 2 de fevereiro e são relativas à doença na qual estávamos atacados neste momento. Embora sejam pessoais, nós a reproduziremos porque elas provam que o Sr. de Meury é tão bom quanto o espírito como era como homem. Meu bom amigo, tem desconfiança em nós e em grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas poderei, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal da vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui junto a vós com o Espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindo entre os espíritos. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo de estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudéssemos evitar essa crise que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me curar de outra coisa que não do espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e amigo que está feliz por ser espírito, para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estáis doente, não o queimeis mais. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele escapam são deletérios. Vosso amigo, de Meury. Sou eu,
Demery, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando o acidente que lhe ocorreu e que seria funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar. Segundo as minhas observações e informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais poderá ter a reencarnação da qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última de mão às obras que devem completar a teoria doutrinária, do qual ele é o iniciador. Ele se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe a verdade, para que se cautele e siga à risca as nossas prescrições. Demeure. A comunicação seguinte foi obtida em Montauban, em 26 de janeiro, dia seguinte da sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Antoine Demeure, não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne aqueles que se amam na terra e que tiveram os mesmos pensamentos, eu os mesmos sentimentos de amor e caridade. Eu estou feliz, mais feliz do que poderia esperá-lo, porque eu gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos. Estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos, quando estamos presos à nossa pobre matéria que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje, não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o obtei. Estou feliz aqui porque eu vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o desejem. Não choreis, meus amigos, far-me-eis lamentar de ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada de todos onde todos nos devemos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console. Ali estarei junto de vós. Demeure. Uma outra carta de Montauban contém o seguinte relato. Esconderamos a senhora G, médium vidente sonâmbula muito lúcida, e a morte do Sr. Demeure, para pouparmos a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, sem dúvida, compreendendo nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias, que diriam que queriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual sofria cruelmente desde a véspera. Disso, mas não sabíamos, estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em transe mediúnico e fez ouvir gritos pungentes, mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele lhe fazia as fricções e massagens, exercendo de tempo em outro sobre a parte doente uma tração longitudinal absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar às vezes a vociferações e movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço. O pé retomara a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha o mesmo ar de querer desvanecer-se, quando de um pulo a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, que se lança ao meio dos quartos para agarrar e apertar a mão de seu doutor espiritual. Assim, esta vez, o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Neste momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o Sr. Demeure no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia os cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a como influído reparador. Essa cena não é comovente e dramática, e não se crê ver todos os personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil de que os espíritos são bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e a sua dedicada solicitude. Ele fora durante a sua vida um médico da médium, reconhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àquela que o espírito amava não é impressionante, não é bem feita, porque se entrevém a vida futura sobre o seu aspecto mais consolador? Nota.
A situação do Senhor Demelry como espírito é bem aquela que a sua vida digna ultimamente cumprida fazia pressentir, mas outro fato, não menos intrusivo, ressalta dessas comunicações que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após a sua morte para ser útil. Pela sua alta inteligência e as qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é a inanição. Há alguns dias de distância, ele cuidava dos enfermos como médico, e bastando desligar-se da matéria, já se encontrava a tratá-los como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se desfruta de repouso? A isso nós lhe perguntaremos primeiro se nada é não ter mais nem cuidados, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, de ser livre e poder sem fadiga percorrer o espaço com rapidez do pensamento e ir ver os seus amigos a toda hora, a qualquer distância, e sem que eles se encontrem? Depois acrescentamos: quando estiverdes a outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade, tanto tempo quanto quiserdes, mas deixareis logo esse repouso egoísta. Sereis o primeiro a impedir uma ocupação. Então vos será respondido: se vos aborreceis por nada, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil existem tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo dos homens. E é assim que a atividade espiritual não é um constrangimento. Ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuraram as ocupações em relação aos seus gostos e aptidões e escolhem, de preferência, aqueles que podem ajudar o seu adiantamento. Chegamos à página 153, por hoje é só. Até semana que vem. Um beijo!